Então são 12 jogos. O Túlio estava endiabrado naquele ano, jogando pelo Botafogo. E essa segunda fase ele disparou a fazer gol que não parava mais. E o Botafogo se classificou no grupo do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu a classificação para a semifinal, foi eliminado. E do outro lado, o Santos. O Santos conseguiu ficar em primeiro no seu grupo nessa segunda fase e foi. Agora, olha como o regulamento era estúpido. Se você for somar as duas fases, o Palmeiras ficou em segundo lugar na classificação geral e não foi para a semifinal. O Fluminense, que ganhou a primeira fase ali do seu grupo, largou a mão na segunda fase e ficou em 11º na classificação geral. Mas mesmo assim estava jogando as semifinais. O Botafogo, que ganhou a segunda fase, ficou atrás do Palmeiras. O Cruzeiro, que ganhou a primeira fase, ficou atrás do Palmeiras. E mesmo assim, o Palmeiras não pôde jogar as semifinais por causa do regulamento que ele mesmo assinou. Então é maravilhoso o regulamento do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Palmeiras acabou ficando de fora das semifinais. Agora, se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho dessas semifinais de 95, porque foram semifinais muito legais, apesar do Palmeiras não estar jogando. Especialmente a do Santos. Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Eu torci para o Santos ganhar aquele campeonato. O Santos estava desde 84 sem ganhar um título, então estava numa fila de 11 anos. Times horrorosos, era um time pior que o outro, que o Santos montava. Então o Santos já tinha virado Portuguesa. O Santos já tinha virado time semi-pequeno. Nada pode ser menor que o Santos, né? Já tinha virado o que é hoje. Então, e não ganhava nada. E tinha um cara no Santos, jogando, chamado Giovani, que ele é muito pouco lembrado pela bola que ele jogou. Ele jogava muito, tanto que ele foi parar no Barcelona. Mas ele jogava muita bola, esse Giovani. Ele veio de um time do Pará, eu não sei, acho que foi do Remo. O pessoal do Pará aí pode me corrigir. Mas jogava demais. E na primeira semifinal, Santos e Fluminense, o Fluminense enfiou 4-1 no Santos. Me corrijam se eu estiver errado, acho que aquele Super Ezio fez um monte de gol. E aí o jogo da volta no Pacaembu. O Santos mandava jogo no Pacaembu, o Santos mandava jogo na Vila Belmiro, mas a torcida do Santos estava tão carente, mas tão carente, que assim, não vai caber na Vila Belmiro, porque já não cabe ninguém, né, naquela Vila Belmiro mesmo. E aquele time do Santos, ele conseguiu ser um time simpático para todo mundo. Então eu acho que não era só eu. Eu acho que todos os torcedores do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, estavam torcendo pro Santos. Eu não sei o que eles criaram, aquele time de moleque do Santos, mas e o Giovani jogando demais, cara. É aquela coisa, é um time que não fazia mal a ninguém. Era um time simpático, o Santos, né? E todo mundo torcendo pro Santos. E o Santos ganhou de 5-2 do Fluminense, assim, naqueles jogos, jogo, com virada, com, sabe, gol no finzinho. Eu lembro que, sabe, foi um jogo legal pra cacete de assistir. O Santos foi pra final com o Botafogo. Eu não lembro exatamente como foi, eu não tenho detalhes da lembrança. Eu lembro mais a semifinal contra o Fluminense do que a final contra o Botafogo. Mas o que eu sei é que o Botafogo ganhou roubado. Acho que teve um gol do Camando Caia que o Márcio Rezende de Freitas anulou. Aliás, o Márcio Rezende de Freitas foi um juiz que teve a manha de anular, de dirigir 2 campeões brasileiros. Né? Ele mudou o destino do Campeonato Brasileiro em 2 finais. Em 95, quando ele dá o título para o Botafogo e rouba o Santos,
absurdamente, é um roubo descarado. Procurem aí, Botafogo e Santos 95, o jogo final no Pacaembu. E em 2005, quando ele rouba descaradamente o Internacional e dá um título para o Corinthians. Né? Aquele pênalti do Fábio Costa no Tinga, que ele dá falta do Tinga e ainda expulsa o Tinga. Um dos maiores salafrários da história do futebol brasileiro, Márcio Rezende de Freitas. Renato jogava no Fluminense, né, Alexandre? Isso mesmo. O Renato tinha feito gol de barriga no campeonato estadual, né? No primeiro semestre. Fluminense campeão carioca. Aliás, os anos 90 foram muito legais, né? Então foi essa história de 95, né? O Santos continuou na fila. Coitadinho do Santos. O Santos acabou ganhando, acho que uma Copa Conmebol e um Rio São Paulo, 97, 98. Mas não contou para sair da fila. Não contou. A gente não contava esses campeonatos menores como sair da fila. Para sair da fila, você tinha que ganhar ou o brasileiro ou o estadual. Naquela época. Então vejam, o Santos ganhou uma Conmebol, ganhou um Rio-São Paulo, mas não saiu da fila. Foi sair da fila só em 2002, quando foi campeão brasileiro, aí aquele time do Robinho e do Diego. Então ficou 18 anos na fila. Então todo mundo fala da fila do Palmeiras, ficou 16 anos e quase 17. O Santos ficou mais. É que teve uns campeonatinhos embutidos aí no meio. A fila do Corinthians, que foi de 54 a 77, 23 anos quase, também teve um título ali no meio enfiado. Foi o Rio São Paulo de 66. O Rio São Paulo de 66, só para vocês verem o absurdo. O calendário era tão mal organizado que os caras, vamos fazer um Rio São Paulo aqui, que na época era um dos campeonatos mais importantes da época, né? Não era só os 4 grandes, era um monte de time do Rio, um monte de time de São Paulo, fazia um campeonato mesmo. E pontos corridos. E no final, acabaram empatados 4 times. E o regulamento não era, sabe, uma coisa, sabe, definida. Então você tinha lá que se 2 times terminassem empatados, o campeão seria definido pelo saldo de gols. Mas não falava se tivesse 3 ou 4 times empatados. Que foi o que aconteceu. Então quando chegou antes da última rodada, eles falaram, gente, pode acabar 3, 4 times empatados. E aí? Aí ficou aquela discussão, joga, depois vê. E chegou a hora de convocar a seleção brasileira para a Copa de 66. Então os jogadores tudo iam para a seleção. O cara falando, vamos definir o campeonato sem os jogadores da seleção? Aí a Federação Paulista e a Federação Carioca, que organizavam o torneio em conjunto, falaram assim, os 4 são campeões. Então foram campeões do Rio São Paulo de 66. O Vasco, o Botafogo, o Santos e o Corinthians. E aí você fala assim, vou sair comemorar esse título? Sai da fila? Não sai da fila. Então o Corinthians ficou 23 anos na fila, mesmo sendo campeão do Rio São Paulo em 66. Junto com mais 3 clubes. Então teve fila do Corinthians, teve fila do Santos, teve a fila do Palmeiras. O São Paulo ficou na fila a década de 60 inteira. Enquanto construiu o Morumbi. Eu acho que ficou 12 anos sem ganhar pitombas nenhuma. Então todo time passou por um período. O Palmeiras passou por 2, né? Também tem isso. É que o Palmeiras felizmente conseguiu ganhar um Paulistinha em 2008. Aí já era Paulistinha. Se bem que aquele campeonato foi legal também.